Poppers, aqui é o Popito e tá no ar mais um episódio do Pop ao Cubo, seu canal favorito de cultura pop no Distrito Federal. No programa de hoje, a gente recebe a talentosa Cora Aronron, quadrinista brasiliense que transforma traços delicados e narrativas cheias de emoção em tirinhas que conquistam leitores no Instagram, Webtoons e muito mais. Com um estilo próprio e histórias que misturam humor, afeto e reflexões sobre o dia a dia, Cora está lançando seu hilário sucesso Maldição, agora impresso pela editora New Pop. Mas ser artista independente no mundo digital não é uma tarefa fácil. É preciso produzir muito, manter engajamento e lidar com algoritmos tanto quanto imprevisíveis. Entre projetos autorais e colaborações, ela prova que é possível manter a identidade e o cuidado artístico mesmo diante desses perrengues. Vamos falar sobre criação, internet, mercado e sobre o poder que uma boa tirinha tem de transformar quem a lê. Dando início à nossa entrevista, recebemos hoje uma talentosa ilustradora e quadrinista brasiliense, criadora da webcomic Maldição, obra que é seu carro-chefe. Seja bem-vinda, Cora Aronron. Bem-vinda! Oi, gente. Muito obrigada por me chamarem aqui. É um prazer gigante. Prazer é todo nosso. Muitos quadrinistas, eles começam seu interesse já na infância. E a gente queria saber se isso aconteceu com você também e se houve algum momento específico que fez você decidir seguir essa carreira. Como é que foi? Na verdade, eu comecei a desenhar porque minha irmã gostava muito de desenhar. Ela via desenhos animados e ela começava a imitar os desenhos. E aí eu pegava o meu papel, irmã mais nova, botava em cima do dela e começava a copiar os desenhos dela. E aí disso criou um hábito, eu gostava de desenhar, eu desenhei minha vida inteira. Mas quando me perguntavam sobre quadrinhos no ensino médio, uma amiga minha até falou: nossa, você não quer fazer quadrinhos? E eu falava: de jeito nenhum. Nunca que eu vou fazer isso porque é trabalho de doido, sabe? Você tem que repetir o mesmo quadro 1 milhão de vezes, desenhar o mesmo personagem. Não é pra mim, não. Eu prefiro escrever livros. E aí eu escrevia no ensino médio, eu comecei a escrever um livro. Aí eu entrei na faculdade pra design. E aí eu fiz amizades que gostavam também de quadrinhos, e aí eu comecei a, mudar de ideia, digamos assim. Eu tenho uma grande amiga que também é quadrinista brasiliense, que é a Hattie, e ela sempre puxava assim, não, vamos fazer um quadrinho junto? E aí, mais pro final da faculdade, a gente começou a tentar fazer um quadrinho junto. Ela me chamou pra ir no Festival Internacional de Quadrinhos com ela, que é lá em BH, em 2018. É um evento fantástico. E aí eu me deparei com aquele cenário brasileiro muito maior do que eu imaginava. E aí eu pensei, caramba, eu acho que eu quero fazer quadrinho sim. Eu acho que dentro da arte isso é muito comum, né? Não vou pra essa área aqui do nada. Tô aqui. É total isso. Eu virei o que eu jurei que eu nunca me tornaria, quadrinista. Mas assim, zero arrependimentos. E Cora, fala um pouco pra gente das suas referências, assim, que moldaram o seu estilo, assim, como quadrinista. Até porque você também trabalha com um estilo muito peculiar, que é, no Maldição, é uma webcomic. Então, como que se dá isso? Quais foram as obras ou artistas que te impactaram, assim, na sua trajetória? Na verdade, eu passei muito tempo desconectada de quadrinhos. Eu lia Turma da Mônica quando eu era novinha, mas eu passei muito tempo sem ler, eu só lia livros mesmo, sempre gostei de fantasia. Mas quando eu entrei na faculdade, um amigo meu me recomendou o Webtoon, o aplicativo de webcomics. E aí eu comecei a ler, e foi crescendo essa paixão por quadrinhos a partir das webcomics. Então, muitas das minhas maiores referências e o motivo de eu querer fazer quadrinhos nesse formato de rolagem, né, esse formato vertical de webcomics, é por causa dessas referências. Alguns artistas que eu gosto muito é uma sul-coreana chamada Omyo. Ela tem 3 quadrinhos que eu gosto muito, mas o que é mais inspiração pro meu trabalho de Maldição é The Stories of Those Around Me, que é uma história sobre 3 garotas amigas que estão em momentos de relacionamentos diferentes. Então essa naturalidade, esse lado humano das obras de Omyo sempre me deixaram muito fascinada e guiaram muito. Mas eu tive muitas referências também no mundo das animações. Então, Steven Universe é uma obra que me influenciou muito e que muitas pessoas percebem no meu trabalho, vêm me perguntar se teve referência. E teve, sou completamente apaixonada. Hilda,
a animação da Netflix. Eu ainda não li o quadrinho, mas eu tenho muita vontade porque a animação em si é uma paixão. Eu fiquei curioso também quanto a... Porque você mencionou um pouco do processo criativo e também falou dos personagens. E o que me deixou curioso é justamente os personagens. Eu queria muito saber se eles são inspirados em pessoas reais, como que foi desenvolver essas personalidades, dar os nomes pra eles. Eu, por exemplo, vi uma postagem antiga tua perguntando, tipo, que nome eu dou pra esse personagem? Que nome eu dou pra esse? Aí eu fiquei curioso, assim, bastante quanto a isso. Eu diria que todos os meus personagens e todas as histórias que eu já criei e que eu provavelmente pretendo criar, elas são baseadas em algum nível nas minhas vivências, nas coisas que eu vejo acontecendo com pessoas ao meu redor, principalmente nessas histórias de cotidiano. Mas, ao mesmo tempo, eu não costumo fazer um pra um. Eu tenho algumas exceções, por exemplo, o Lorenzo, um dos personagens principais de Maldição, ele é muito inspirado em um amigo meu da faculdade. Esse amigo meu, ele tinha um jeito muito peculiar, ele era uma pessoa que estava ali no meio de uma multidão e ele começava a cantar ópera. E ele não tinha nenhuma vergonha e isso sempre me motivou, sempre me deixou inspirada. São várias pessoas que são especiais de algum jeito que passam pela sua vida e você vai pegando, assim, esses elementos de cada uma delas. Quando eu vou criar um personagem, eu sinto que é como se eu estivesse pegando um pedacinho de cada gaveta e juntando ali. Porque mesmo o Lorenzo, que começou como uma referência muito forte a esse amigo, que inclusive tem pessoas que olham pra ele e falam, olha o fulano, tipo, reconhecem de cara a inspiração. Hoje em dia, ele já não tem mais nada a ver com meu amigo. Eu gosto até de brincar que o Lorenzo, ele começou pra ser um homem gay. Em algum momento, ele chegou pra mim, me deu quase um tapa na cara e falou, não, eu sou um homem bi, não é porque eu sou baixinho, delicado e feminino que eu não posso gostar de mulheres. E aquilo eu só aceitei, né? Você como autor, você se sente meio maluco, porque os personagens falam com você. Depois que você começa a construir eles e consolidar eles, eles ganham uma personalidade própria. E isso segue intuitivamente, digamos assim, em algum momento. Tem inclusive um dos personagens que eu acho mais parecidos comigo, ele é o Khalil, é um personagem que ele aparece ainda muito pouco, tá começando a ganhar mais relevância na webcomic agora, mas que de aparência, de vários outros quesitos, não tem nada a ver comigo. A Hannah, inclusive, ela foi meio que nesse esquema. Ela não é exatamente ninguém, mas quando eu tava construindo, primeiro o Lorenzo e a Cordélia, eles foram tomando forma um pouco mais rápido, e eles têm uma personalidade muito feliz. E de algum jeito, quando eu fui construindo a história, eu senti falta de um elemento pra balancear. E a Hannah foi surgindo de um jeito mais estratégico, digamos assim, pra balancear o trio. E eu acho que deu muito certo. Deu mesmo. Uma coisa que eu acho muito legal é essa questão que você mencionou de estar nos eventos, de estar em contato com outros artistas brasileiros. Como que é isso, assim? Pra mim, foi o que transformou completamente a minha visão sobre quadrinhos nos últimos tempos. Porque eu comecei a fazer Maldição em 2020, né? Pandemia, trancada em casa, tinha só o meu núcleo de amigos mais próximos e eu só conhecia essas pessoas da internet, né? A gente acaba se conectando no falecido Twitter ou em outras redes sociais, você vai vendo de longe, mas não são pessoas, são perfis de redes sociais que estão falando coisas. E quando eu cheguei na CCXP e que eu realmente conhecia aquelas pessoas ao vivo, aquilo tomou forma. É como se tivesse materializado na minha cabeça de que tudo aquilo existia, tudo aquilo era de verdade. Que às vezes parecia distante, né? Completamente distante. Eu tenho muito eu achei muito identificável isso que tu comentou, porque eu sou uma pessoa cronicamente online. Então, assim, eu acho o X, né, um antigo Twitter, antigo rede social que não existe mais no nosso território, um bom referencial, assim, pra você descobrir artistas Tem e tudo. muitos, Tem uma comunidade muito engajada nesse sentido. Eu também já fiz muitos amigos, pode-se dizer, que compartilhavam interesse em comum comigo. E às vezes viajando, indo pra um evento e ver que essa galera toda existia, eu ficava... Vocês são parecia reais? coisa de... Ano passado, meu primeiro evento como artista foi a CCXP, mas eu fui num evento em setembro na Bienal de Quadrinhos de Curitiba. E aí eu cheguei lá e eu falei, não, eu tô num evento de porte nacional, eu tenho que me apresentar pras pessoas e fazer com que elas me conheçam. E aí chega eu numa mesa do bar e senta a Luísa, a Ilustra Lu, do meu lado. E aí eu comecei a hiperventilar, eu fiquei, ai meu Deus, é a Ilustra Lu do meu lado. Fangirling, assim. Não, fangirling total. E aí eu cheguei e falei, oi.
E aí eu travei, assim, eu fiquei tipo, meu Deus. E aí ela ficou, tipo, meio desconfortável, assim, tipo, o que tá acontecendo, né? Tipo, e aí eu consegui falar com ela. E aí agora, um ano depois, a gente já conversa em vários eventos, já encontrei com ela mais de 3 vezes de lá pra cá. A gente já teve longas conversas e diminuiu essa sensação de que são pessoas inalcançáveis. Comecei a perceber, tipo, poxa, é tudo muito mais próximo, né, do que a gente imagina. É tudo muito mais familiar até do que a gente imagina. A gente teve isso com as margaridas, elas vieram aqui e aí a gente ficou super fangando. Uma das nossas convidadas que vieram aqui de música foram as margaridas. Daí elas chegaram, elas falavam, e a gente ficava, E, tipo, isso é muito lindo, porque, por exemplo, eu tive a experiência de conhecer talvez os maiores nomes do quadrinho nacional nesses eventos, poder conversar com eles no evento, poder trocar essa ideia, ganhar até feedback sobre o meu quadrinho de algumas dessas pessoas. O que eu aprendi muito com tudo isso é que se eu não tivesse tido esse momento de insanidade de me inscrever na CCXP, eu não estaria vivendo tudo isso. Não, e muito bacana ver que, às vezes, esses grandes acontecimentos, eles surgem de forma inesperada. Quando a gente piscou, aconteceu. Agora a gente tá se encaminhando pro final da nossa entrevista e a gente chegou no momento ping-pong. Bate-bola, jogo rápido. Ai, meu Deus. Que a gente vai te fazer umas perguntas relativamente rápidas, curtas, e daí você responde com a primeira coisa que veio na cabeça. Sem pensar muito e sem precisar dar muita explicação também, só vai. Tá bom. Um quadrinho fave, assim, favorite. É The Stories of Those Around Me, já falei 1000 vezes, mas... Me deixou muito curioso agora. É, eu também. Cara, eu tenho um apego emocional. Uma música ou um álbum pra se inspirar? Happier Than Ever, da Billie Eilish. Arrasou. Ai, eu sou apaixonada, eu sou muito Billie Eilish. Eu também. Agora, a melhor parte de ser quadrinista. Poder se expressar, poder colocar o que você pensa, o que você sente no mundo de uma forma muito natural. E visual também, Visual, sim. Uma série ou um filme que você recomendaria? Eu vou recomendar, então, A Bruxa, porque eu assisti ontem e eu gostei O terror? muito. O terror. Ah, Eu não sou uma pessoa de filme de terror, mas eu achei um filme muito bom. uma dica pra quem tá começando. Se cobre menos, se divirta enquanto você tá fazendo, porque todo mundo que desenha profissionalmente, todo mundo que vai pra frente e se torna um fenômeno, digamos assim, a pessoa treinou muito, se esforçou pra caramba pra chegar ali, só que as pessoas não percebem porque ela fez isso porque ela se divertia, porque ela gostava do processo. Então eu sou a maior fã de você parar de se cobrar de desenhar bonito, vai desenhar feio. Desenha feio, você tem que desenhar feio muito. Começar a desenhar muito e parar de ligar que você tá desenhando feio, você vai começar a desenhar bonito. Perfeito. Legal, muito legal. E o nosso último pra terminar, que é um clássico daqui, algo ou alguém que te inspira, mas que ninguém imagina. Você falou de natureza, pra mim isso é uma coisa muito importante. Eu sinto que boa parte de Maldição foi escrito no Parque Nacional de Brasília, fazendo caminhadas, vendo animais silvestres de forma espontânea, conversando com minha mãe, que ela caminha muito comigo também. Então, esse momento de contato com a natureza, de poder ver tudo e, sinceramente, o silêncio, porque eu não sei vocês, mas eu tô sempre pensando ou fazendo alguma coisa. Sim, Ter entendo. um momento de silêncio, um momento de vazio em que você simplesmente Não pense em nada. zera tudo, é uma coisa que me inspira demais, é uma coisa que faz eu me sinto reconectada com o todo. Acalma, né? Acalma, exatamente. Mas olha, se eu for falar uma coisa que inspira muito minhas histórias e que talvez possa ser inesperado, é lavar a louça. Bacana. Esse é inesperado. Boa. Mas achei Gente. muito, assim, peculiar e icônico. Gente, lavar a louça é o maior momento criativo do meu dia. Você para tudo e você começa a lavar a louça, flui. Você começa a ter ideias e olha, elas vão vindo. É incrível. Recomendo pra todo mundo. Real. Bom, Cora, foi muito bom ter você aqui hoje. Nossa entrevista foi muito legal, foi muito divertida. Foi um prazer te conhecer um pouco mais. Um prazer te ter aqui. Gente, o prazer foi todo meu, de verdade. Tô muito feliz de poder compartilhar com o mundo e com tantas pessoas uma história que eu acredito tanto, uma obra que é tão especial pra mim, tão emocional, e tá tendo esse reconhecimento de ser chamada pra entrevistas, de poder falar sobre isso e das pessoas me perguntarem sobre o que me inspira a desenhar, sabe? Eu acho isso muito lindo. Obrigada, viu? Obrigado. Obrigada, muito bom. E com isso, a nossa entrevista chega ao fim. O Pop é o Cubo, o projeto que explora e divulga a cultura pop do Distrito Federal, fica por aqui. Tchau. Tchau.